Um jovem segundo o coração de Deus. Capítulo 1. Qual é o desejo de seu coração? Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Atos 13:22. Quando tinha 12 anos de idade, meus pais e eu tiramos nossas únicas férias. Partimos da casa onde passei minha infância em Oklahoma. Passamos por Dodge City, no Kansas, em nossa viagem rumo ao Colorado. Obviamente paramos nessa cidade histórica do Velho Oeste e visitamos o famoso cemitério de Boot Hill, o local onde todos os fora da lei estão enterrados. Até hoje ainda lembro-me de um túmulo com a seguinte mensagem: aqui repousa Joe. Ele morreu sem tirar as botas. E acredite se quiser, ao pé do túmulo havia um par de botas, irrompendo da terra. Posteriormente descobri que o velho Joe, na verdade, não estava enterrado ali. E quando fiquei mais velho, aprendi que as palavras no túmulo são chamadas de epitáfio, cujo significado é um breve tributo a uma pessoa morta. Desde essa inesquecível visita a Boot Hill, tenho colecionado alguns outros epitáfios. Por exemplo, um poeta grego escreveu o seguinte no túmulo dos heróis de Esparta no século V a.C. Vá, diga aos espartanos, gentil caminhante, que aqui, respeitosos à sua lei, nós descansamos. Essa outra que se segue foi escrita em memória do grande poeta inglês, Shakespeare. Ele não foi de uma época, mas de todos os tempos. Como eu sou formado em ciências pelo colégio, gosto do que foi escrito a respeito de um cientista que morreu com 85 anos. Morreu aprendendo. Todos esses epitáfios foram escritos por alguém que conhecia a pessoa morta. Entretanto, o Benjamin Franklin, o famoso estadista americano, escreveu seu próprio tributo. Aqui repousa entregue aos vermes o corpo de Benjamin Franklin, impressor, como a capa de um velho livro cujas folhas foram arrancadas e cujo título e douração apagados. Mas por isto a obra não ficará perdida, pois reaparecerá, como ele acreditava, em nova e melhor edição, revista e corrigida pelo autor. Há também epitáfios engraçados como este: todo arrumado e sem lugar para ir, morreu aprendendo. Ou, lembra-te, amigo, enquanto passas, como você é agora eu já fui um dia. Como estou agora você estará em breve. Prepara-te para a morte e segue-me. Ao que alguém depois acrescentou: seguir-te não me fará feliz, enquanto não souber que rumo tomastes. Para mim, o epitáfio mais inspirador de todos é um encontrado na Bíblia. Ele é uma homenagem ao rei Davi, uma das pessoas mais famosas do Antigo Testamento. A seu respeito, Deus escreve: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Atos 13:22. Aprenda sobre o homem segundo o coração de Deus. A vida de Davi é um exemplo fascinante de caráter. Davi vivenciou uma vida de aventura radical. Quando era um jovem rapaz, provavelmente de sua idade, ele matou o gigante Golias. Certa vez, ele protegeu as ovelhas de seu pai ao matar um leão e, em outra ocasião, ao matar um urso. Sua história é o maior exemplo de vida bem-sucedida. Davi começou sua vida como pastor e a terminou como rei. Ele se tornou um grande guerreiro e transformou a pequena nação de Israel em um poderoso reinado, que controlava a maior parte do Oriente Médio durante o século X a.C. Mas a maior exaltação a Davi é o epitáfio de Deus. Achei a Davi de varão conforme o meu coração. Atos 13:22. Eu não sei quanto a você, mas acho essa homenagem curiosa. Nela, Deus declara sua aprovação ao coração e à vida de Davi. Isso é interessante, porque as ações de Davi não foram sempre devotadas a Deus. Por exemplo, Davi foi um guerreiro que derramou sangue em abundância. 1 Crônicas 22:8. Davi pecou com uma mulher chamada Batseba. 2 Samuel 11:4. E depois ordenou que seu marido fosse colocado em uma perigosa posição de batalha, a fim de que fosse morto. 2 Samuel 11:5-17. Davi teve muitas esposas. 2 Samuel 3:1-5. Davi foi um pai negligente, e sua família sofreu por causa de conflitos e tragédias em consequência disso. 2 Samuel 13, capítulo 15 a 18, 28, 29.
2 Samuel 18:33. Davi rebelou-se contra as ordens de Deus e orgulhosamente definiu o número de suas tropas. O resultado? 70.000 de seus homens morreram de peste, 2 Samuel 24, de 10 a 15. E mesmo assim Deus declara: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Como é que isso é possível? De que forma Deus poderia premiar um homem com esse tipo de passado? Sim, Davi cometeu alguns pecados que a maior parte de nós não poderia sequer imaginar cometer. Ainda assim, no fundo, Davi desejava ser justo. Ele amava a Deus, e seu maior desejo era fazer a vontade do Senhor. Examine seu coração. Isso, meu amigo, é a graça de Deus. Não pode haver outra explicação. Por causa de suas ações, Davi não merecia as bênçãos de Deus. Todavia, em seu coração, Davi tinha o desejo correto. Ele ansiava seguir a Deus e agradá-lo, e ainda assim, por vezes, ele caiu. Isto me traz a uma importante questão. Você deseja ser um homem segundo o coração de Deus? Ou, em outras palavras, o desejo do seu coração é seguir a Deus? Talvez você possa pensar que isso é impossível. E se esse for o caso, você não estará sozinho. Se for como eu, você tem a tendência de dar 3 passos adiante e depois 2 passos para trás em sua caminhada espiritual com Deus. Você pode pensar que ser um homem segundo o coração de Deus é um objetivo demasiadamente elevado. Você pode achar que isso não é possível por causa de algumas de suas ações do passado, mas não deve jamais se esquecer disto. O que Deus viu? Ele viu o coração de Davi. E é isso também que Deus verá em sua vida. E aí que começa a aventura de tornar-se um homem segundo o coração de Deus. Examine a graça de Deus. Meu arriscado começo de vida cristã foi bem difícil. Quando era um jovem rapaz, apenas frequentava a igreja regularmente. Mas isso era tudo. Não havia muita profundidade em minha fé. Dessa forma, quando deixei minha casa para ir para a faculdade, meu coração desejava muitas coisas erradas. Eu queria uma namorada, um carro maneiro, bastante dinheiro, muita diversão e amigos. E tive tudo isso. Mas depois minha decadência espiritual teve início. Estava parecido com o filho pródigo na história que Jesus contou em Lucas 15, pois ele, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, quando caiu em si, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 11 a 19. Da mesma forma que esse rapaz, eu caí em mim. Percebi que estava acabando comigo espiritualmente. Eu também refleti e voltei para meu Pai Celestial. E como o pai da história que se moveu de íntima compaixão, versículo 20, Deus, graciosamente, recebeu-me de volta. E a vida, desde essa época, tem sido uma aventura radical. Deus, em sua imensa graça, recebe a qualquer homem, jovem ou idoso, que venha a Ele. E Deus faz isso por aqueles, como eu, que recuperaram sua razão e retornaram para Ele. Desse ponto em diante, a vida nunca mais é a mesma. Ela se torna a maior aventura. E agora tenho algumas perguntas para lhe fazer. Você se desviou de Deus? Algumas vezes se sente como se estivesse vivendo espiritualmente em um país distante? Quer experimentar o poder da graça de Deus em sua vida? Bem, se esse é seu desejo, então continue a leitura, transformando sua vida em uma aventura radical. Nos capítulos que se seguem, esta sessão fará perguntas duras a respeito de seu coração, de sua vida e do tipo de aventura em que você se encontra. Dessa forma, tratemos com seriedade esse momento a fim de aprender mais a respeito de como se tornar um jovem segundo o coração de Deus. Pergunta 1. Quando Deus olha para a sua vida, o que Ele busca? Bem, agradeça a Deus, Ele não busca por perfeição. Ser um cristão não é ser perfeito. Na verdade, a Bíblia diz que não há homem perfeito, nenhum sequer. Romanos 3:10. Como Davi e como eu, toda pessoa, incluindo você, pecou. Todos desobedeceram a Deus.
e é esse pecado que nos separa de Deus. Essa é a má notícia. Mas vejamos agora as boas notícias. O único homem perfeito que caminhou pela face da terra foi Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Ele foi verdadeiramente o homem segundo o coração de Deus. De todas as formas e em todos os tempos, Jesus fez tudo exatamente como o Pai desejou que ele o fizesse. No batismo de Jesus, Deus disse: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." Mateus 3,17. Como Jesus foi perfeito e nunca pecou, ele foi capaz de morrer por nossos pecados, os seus e os meus. Ele recebeu um castigo pelo pecado, a morte. A Bíblia nos diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Ele foi o sacrifício perfeito por nossos pecados. Por causa do que ele fez, podemos ser limpos de nosso pecado. Bem, isso é maravilhoso. Pergunta 2. O que significa tornar-se um cristão? Brevemente, tornar-se cristão significa olhar para Deus e sua graça. Efésios 2, de 8 a 9. Arrepender-nos e afastar-nos de nossos pecados, aceitar o presente de Deus para nós, a vida eterna, por intermédio da morte de seu Filho, receber a misericórdia e o perdão de Deus, e viver por sua graça. Agora, observem isto. Ser um cristão não quer dizer que não pecará mais. Você ainda pecará exatamente como acontece comigo, mas o pecado deixará de ser um padrão regular de sua vida. Por quê? Porque, como cristão, você é uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5,17. O que acontece quando você peca? O Espírito Santo que vive em você condena-o, de forma que pode arrepender-se de seu pecado e voltar a desfrutar da amizade com Deus. Salmos 51:12. Pergunta 3. Qual é o desejo de seu coração? Nós examinamos o coração de Davi e seu desejo de seguir a Deus. Nós também vimos como Deus trabalhou em meu coração. Mas agora vamos à pergunta mais importante. O que acontece com seu coração? Qual é o desejo de seu coração? Pense em 5 palavras que descrevem o que você deseja de sua vida. Eu me sentiria muito feliz se Deus pudesse olhar para o seu coração e dizer: "Achei a você para ser um homem segundo o meu coração, um homem que deseja realizar todos os meus desejos." Pergunta 4. Você recebeu Jesus como seu Redentor e o Senhor de sua vida? Talvez já tenha dado esse passo de fé e recebido Cristo como seu Redentor. Caso contrário, ou caso você não esteja seguro, esse é verdadeiramente o primeiro passo para iniciar a jornada para tornar-se um homem segundo o coração de Deus. Uma oração como a que apresentamos a seguir pode ajudá-lo a dar esse passo mais importante para transformar sua vida em uma aventura radical. Jesus, eu sei que sou pecador e desejo arrepender-me de meus pecados, converter-me e segui-lo. Eu acredito que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos, que o Senhor venceu o pecado e a morte. Eu quero aceitá-lo como meu Redentor pessoal. Entre em minha vida, Senhor Jesus, e ajude-me a seguir o Senhor e a lhe obedecer de hoje em diante. Amém. Agora, meu amigo, se você é um novo cristão a partir deste momento, escreva aqui nos comentários a data de hoje. Bem, há algum cristão que você conheça e que ficaria verdadeiramente entusiasmado por saber de sua decisão? Dê um telefonema para essa pessoa agora mesmo. Se você acaba de se tornar um cristão, este último epitáfio, encontrado em uma lápide na Inglaterra, poderia ajustar-se perfeitamente a você. Eu pequei, eu me arrependi, eu confessei, eu amei, eu descansei, eu ressuscitarei, eu reinarei. Desafios para hoje. Qual é o desejo do seu coração? O que você mais deseja na vida? O que as suas atitudes mostram? Seus lazeres, amigos, músicas, fala mais alto do que o desejo em seguir o coração de Deus, ou o seu próprio coração. Anote abaixo 2 ou 3 modificações que você pode fazer em sua vida. Você está preparado para transformar sua vida em uma aventura radical, a aventura de seguir a Jesus Cristo? À luz do que você leu neste capítulo, enumere 2 ou 3 qualidades ou passos
que você descobriu serem necessários para você seguir a Cristo. Aprofunde seu conhecimento. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Leia Lucas 15, de 11 a 31. O que essa história ensina a respeito do pai, a respeito do filho, a respeito do irmão mais velho, a respeito de admitir seus erros, a respeito do perdão? Qual é a mensagem de Deus para seu coração? Leia 1 Samuel 16, de 1 a 13. Qual foi a missão de Samuel? Versículo 1 a 3. Descreva a resposta de Samuel quando ele viu o irmão de Davi, Eliabe, versículo 6. O que Deus disse a Samuel, versículo 7. Por que Deus escolheu Davi para ser rei? Leia Atos 13, 22. Qual é a mensagem de Deus para seu coração?